Fala, professores, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar esse novo programa, vamos dizer assim. Toda segunda e sexta vou trazer aqui as polêmicas da semana, mas mais voltado para a regra. Trazer o que vocês viram no final de semana, na segunda-feira de manhã, voltado para a regra. E na sexta-feira de manhã também vou fazer esse programa aqui, Café com seu árbitro. Você vai tomar um cafezinho comigo durante a manhã. E a gente vai falar sobre tudo que envolve regra dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do que vocês trouxerem. Eu vou sempre abrir uma caixinha de pergunta lá no domingo de manhã no Instagram. Já tô com ela aberta aqui, porque a gente vai ler muitas perguntas e todas as polêmicas. Então eu vou trazer mais para a regra, aqui eu não vou trazer muita crítica a árbitro, não vou trazer muita questão de polêmica envolvendo só para vocês torcedores. Eu quero falar mais com os árbitros, explicar mais a regra, saber que o torcedor também vai estar aqui, mas entenda que eu estou voltado mais para o árbitro, mais para aprender a regra. Se você quer aprender a regra, aqui é o local certo. Então, toda segunda e sexta você tem horário marcado comigo. Provavelmente não vai sair exatamente no café da manhã, porque eu gravo de manhã. Espero todas as polêmicas acontecer durante o domingo aí, finalizar o Campeonato Brasileiro pelo menos para fazer. Ontem terminou por volta de 10h30 da noite, então eu não consegui gravar ontem à noite porque eu durmo cedo, mas acordei cedo, já dei uma olhada em tudo, o que eu não tinha visto, porque teve muito jogo simultâneo e acaba se perdendo uma coisinha ou outra. Então eu já vou ler todas as questões. E para quem não me conhece, eu sou Paulo Caravina, sou árbitro de futebol federado pela Federação Mato Grossense e também faço análise de arbitragem lá no Instagram. Tenho a maior rede de arbitragem, maior página de arbitragem da internet. A gente são mais de 400 mil pessoas me seguindo em todas as redes. Então é muito bacana falar sobre um tema tão polêmico e tão odiado pela maioria. Mas quem trabalha com isso sabe tanto que é gostoso, tanto que é legal. Esse final de semana eu tive o prazer de apitar uns jogos mais 55, veteranos 55. E que saudade que eu tava de apitar. Não estou na minha melhor forma, então estou evitando de apitar um pouquinho. Mas que bom que foi lá apitar, tive que acabar dando algumas expulsões, teve algumas confusões. Mas eu tava com saudade desses momentos aí. Eu sei o quão importante é para todo mundo esses momentos. E aqui a gente vai fazer uma conversa mais sem edição, então vai ter mais erros meus, vocês vão ver. Vai ser quase uma live gravada. Vou ter alguns cortes, momentos que eu tenho que sair, tenho que tomar uma água, tenho que tomar alguma coisa, pra não ficar também tão pausado. Mas a gente vai ter uma conversa mais sincera aqui, menos sem edição. Se eu errar, me perdoe, mas eu vou me corrigir sempre. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal. E a gente vai começar com as perguntas agora. Então vamos lá, que são muitas perguntas. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo por causa disso. Espero que sempre seja longo, na verdade. A primeira pergunta que veio aqui é uma pergunta meio clubista, é o Pablo Moura. Ele manda assim: Lianco pisando na mão do Dudu começo do ano. Eu vou focar mais nas questões do final de semana pra gente não se perder muito. Mas eu tenho um vídeo lá no Instagram sobre isso. Pra mim, aquele pisão é acidental. Então nem cartão pra mim caberia naquele caso. Aí tem o Jefferson Ávila, que sugeriu conteúdo para comparar lances importantes do ano passado, analisando na perspectiva atual. Já tentei, não dá engajamento. O Davi Scherer mandou: segundo amarelo para o que o Canansan deu para o Igor Rabelo. Então essa pergunta é um pouco legal, então eu já vou ler sobre ela. Já vou falar sobre ela. No sábado a gente teve Fluminense e Vitória no Barradão, estádio do Vitória. Matheus Canansan era o árbitro da partida. O VAR, eu não lembro quem que era o VAR daquela partida. Deixa eu abrir aqui para ver. O VAR é o Márcio Henrique de Góes. Tá. Mas ele não foi muito utilizado, então não sei. Eu tava apitando no horário do jogo, então eu não assisti com muito afinco o jogo, não. Acho que mais o primeiro tempo ali. Quando foi ter a primeira expulsão, eu acho que eu parei de assistir. Mas eu vi o lance da expulsão, tanto do Vitória quanto do Fluminense. Na do Igor Rabelo, que é o jogador do Fluminense, vocês percebem que ele não tem o movimento de atingir o adversário, ele não faz aquele movimento de atingir o adversário, ele faz um movimento de colocar o braço e depois tem a atingir.
É diferente do, por exemplo, o lance que teve antes do próprio Dudu que foi expulso do Vitória, que ele vai para se proteger e ele ergue o braço de uma maneira antinatural. E aquele cotovelo pega no rosto do Lima. Ali sim eu entendo que seria para amarelo. No lance do Igor Rabelo, eu entendo que ele coloca a mão no adversário, um movimento natural de zagueiro quando ele vai subir, e ele coloca essa mão no adversário e acaba porque o jogador adversário é um pouco menor e quase, cara, praticamente sem força. O adversário vem de encontro também, se vocês perceberem, era o Kaiser ali na disputa. O Kaiser vem de encontro ao Igor Rabelo com a intenção de atrapalhar a subida do Igor Rabelo. E o Igor Rabelo só coloca o movimento e aí acaba que o Kaiser pega no rosto do Kaiser. Mas não tem um movimento de subir o braço, não tem um movimento de subir o braço. Então, na minha interpretação de regra, eu acho que aquele lance foi mal interpretado. O que acontece geralmente com a arbitragem, e eu sei que acontece, porque eu também sou árbitro, e é ruim, mas eu entendo. Se você é árbitro, você também vai... Você fica caçando um motivo de igualar o número de jogadores dentro de campo. E como ele tinha acabado de expulsar um jogador do Vitória na casa do Vitória, é óbvio que o primeiro motivo que alguém desse pra ele botar pra rua, ele ia botar. E como o Igor Rabelo já tinha amarelo, tem que tomar mais cuidado. Tem que tomar mais cuidado, não adianta. Essas questões do jogador cair com a mão no rosto e tudo mais, engana a arbitragem. Não adianta a gente falar que não engana, que engana sim. Infelizmente no Brasil é comum essa prática de tentar caçar um amarelo para o adversário. E quem fica criticado é só o árbitro. Ninguém critica o jogador por fazer uma cena daquela, pô. Eu acho que o jogador tinha que começar a ser punido por essas questões. Porque, cara, se você perceber, velho, é feio demais pro futebol a gente ver os jogadores tentando enganar o árbitro. Então tínhamos que ter alguma questão. Eu sei que era lance de segundo amarelo, mas essa questão de simulação, cara, beleza, teve um contato no rosto, mas não é pra tudo aquilo. É diferente do lance, eu repito, é diferente do lance do Lima, que acerta o cotovelo no rosto do Lima. Aí beleza, precisar de um atendimento, precisar ficar no chão, porque dói, pô. Se acertar o osso aqui do cotovelo no seu rosto, cara, vai doer. Agora, se você acertar essa parte aqui com essa parte aqui, ó, sem força, pô, não vai doer. Aquilo ali é mais uma cena, tanto que a hora que depois que ele vê que já expulsou, cara, já levanta, já segue o jogo. Então, pra mim, o Canassan errou naquele lance, mas errou e a gente tem que condenar o jogador também. Eu acho que o jogador leva ao árbitro interpretar errado. Infelizmente é isso. Se a gente tivesse jogadores honestos, mas a maioria aqui no Brasil é tudo vagabundo, pra falar bem a verdade. Próxima pergunta é do Joanês. Cara, é Joanês SF. Não sei se o nome é esse mesmo, mas tá aqui, Joanês SF. Comenta o pênalti do Ceará contra o Bahia, claramente ombro a ombro. Cara, aí a gente tem que entender que aquele tipo de lance, se for fora da área, todos os árbitros marcam falta. Como foi um lançamento, se você reparar o Lucas Casagrande, que era o árbitro da partida, ele está um pouco distante da disputa. O que é ruim para você interpretar um lance de ombro a ombro, né? Disputa de corpo dentro da área. Então, como foi um lançamento, eu não vou julgá-lo, até porque o Lucas Casagrande é novo, tem um físico em dia, pô, não dá para falar do físico do Lucas Casagrande, é muito novo e muito bem fisicamente. Só que, infelizmente, cara, acontece de você mesmo bem fisicamente, o lance ser um puta de um lançamento de 40, 50 metros e te pegar longe da jogada. O que a gente tem que fazer como árbitro é se adiantar a essa jogada. Eu percebo que pode acontecer um lançamento, eu me posiciono já para esse possível lançamento, sem perder a possível disputa ali no meio do campo. É difícil? É difícil, mas com a experiência a gente vai ganhando isso. Por isso que árbitros mais velhos geralmente não estão tão longe da jogada, porque eles já se antecipam. O Lucas Casagrande, por ser um árbitro mais novo, não é que ele não tenha a experiência suficiente. Na verdade é isso, cara. Ele não tem a experiência suficiente para estar ali no local certo. Mas enfim, sobre o lance, se você reparar, o jogador do Ceará, ele invade a área e recebe um tranco que o jogador do Bahia em nenhum momento está tentando pegar a bola. O jogador do Bahia só está tentando pegar o adversário. Fora da área, é muito comum a gente ver os árbitros dando esse tranco como falta. Na minha interpretação, eu não daria pênalti. Se eu tô na várzea, eu não daria pênalti.
eu entendo a marcação, respeito a marcação. Às vezes até fora da área, na várzea, eu não dou aquele tipo de contato. Porque eu gosto sempre de passar para os jogadores que contato ombro, lateral, eu vou aceitar. Então os jogadores têm que se espertar. E o recado que eu passo para os jogadores é: esse tipo de contato eu não marco nem fora da área. Se precisar, eu falo. Eu não vou marcar isso aí nem fora da área. Imagina dentro da área. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão. Eu não marcaria aquele pênalti, mas eu concordo com o VAR não recomendar a revisão. Porque a gente tem um choque lateral, mas tem um abandono de bola. E pela regra, a disputa lateral é aceita desde que tenha uma disputa pela bola. Como a bola está inteira para o jogador do Ceará, está dominada pelo jogador do Ceará, não é permitido esse tranco. Na regra, né? Na interpretação da regra. Na interpretação da regra não, na regra mesmo não é permitido. O que é permitido é pela disputa da bola. Então, eu não julgo o árbitro por errar naquele lance, que eu considero um erro, mas eu também não concordo não concordaria se o VAR recomendasse revisão. Eu acho que o VAR tá aí para recomendar para erros claros e óbvio, acho que a gente vai falar sobre o lance do Inter aqui. E é isso que é a minha maior crítica no futebol brasileiro hoje, cara. Hoje se recomenda a revisão para qualquer coisa, para qualquer situação que tenha dúvidas, para dar uma olhadinha. Cara, isso de olhadinha não existe. Então eu concordo sim com o VAR naquele caso, mas eu discordo do árbitro. E eu acho que ele marcou por causa que ele estava longe. O Lucas Casagrande, ele tem uma aceitação com o contato. Provavelmente quando ele viu em casa, é que muitas das vezes o árbitro quer se proteger. Mas se ele tiver uma autocrítica, ele vai falar assim: cara, se eu estivesse mais próximo dessa jogada, eu não marcaria esse pênalti. Porque é um contato dentro da área de lateral ali. É complicado esse tipo de pênalti. Se a gente começar a normalizar esse tipo de pênalti, vai ser difícil. Acho que o defensor tem que tomar mais cuidado. O defensor tem que tomar mais cuidado. Ele não pode abdicar de jogar, porque ele pode errar e coisa. Até a expulsão do Bernabei, o lance do amarelo, é bem parecido com esse lance. Só que o do Bernabei pega mais nas costas. Então, esse fato de pegar mais nas costas facilita para o árbitro. Mas quando não tem disputa, não pode fazer isso. É a regra. Não é a questão que eu estou inventando na minha cabeça, não é a questão que o árbitro inventou lá no campo. Só que eu, como futebol, eu não gostaria que tivesse marcado aquele pênalti, não. O M. Paulo 45 mandou o Mundial de 51, mandou entre aspas, que esse sim tem que ter VAR. Pô, esse cara quer provocar o Palmeiras aqui no meu... Tudo bem, Palmeiras não tem Mundial. Se você é palmeirense da China aqui, beleza. Se você é anti, também, beleza. O Bial Henry, underline 1, mandou hoje vai ter um monte... Gente, eu quero que vocês mandem pergunta, pelo amor de Deus. O Gil Pretinho, o Gil, underline, Pretinho, as expulsões do jogo do Vitória e Fluminense. Tá, eu já falei da do Igor Rabelo, eu quero falar da do Dudu. O Dudu, ele faz uma falta no começo do jogo, aos 30 segundos de jogo, para ser mais exato. Ele faz uma falta impedindo o ataque promissor e ele não quer receber amarelo, cara. Ele fica indignado com o amarelo. Pô, o cara ia chutar, o Lima já tinha armado para o chute quando ele faz a falta. Cara, isso é ataque promissor. Você impedir fazendo a falta, e ele faz uma falta até intencional ali, ele vai só no corpo do seu adversário. Cara, isso é impedir ataque promissor, cartão amarelo. Fora da área, cartão amarelo. E apesar de toda a indignação dele, ninguém do time dele reclama, porque sabe. E tudo bem, não tô criticando o Dudu por tomar esse cartão com 30 segundos, porque talvez ele até impediu um gol, porque uma oportunidade ali de gol. Mas tem que tomar zelo, pô. Ele erra um bote ali na frente, mas isso é questão mais tática, não é aqui que vocês podem ver, seguir o Simonetti, segue o Thiago Erani, o Marcelo Becker, que esses caras vão falar mais sobre questão tática. Eu tô aqui pra falar sobre regra. O Dudu, logo aos 7 minutos, eu acho, ele acertou uma cotovelada no rosto do Lima. Do Lima? Era o Lima também. Acho que era o Lima também. Ele acerta uma cotovelada no rosto do Lima. E, cara, ele é totalmente imprudente, né? Pelo menos eu vou falar imprudente assim. Porque tudo bem, tem a disputa, ele não faz um movimento de gatilho de cotovelo. Só que ele vai se proteger, você se protege assim.
Você se protege assim. Eu até entendo o jogador se proteger aqui, ó, fazendo um movimento aqui. Agora, ele faz um movimento assim. Isso não é proteção, pô. Isso você tá colocando o seu adversário em risco. Você sabe que o seu adversário vai vir te marcar e você faz assim, você quer acertar o cotovelo. Eu, como árbitro, eu tenho que ter essa leitura que esse cotovelo assim não é normal. O que é normal é aqui. Pô, se eu tô aqui, o cara vem e bate a cara no meu cotovelo, pô, azar do cara. Agora eu tô com o domínio da bola, eu faço assim, eu quero que o cara leve uma cotovelada. Então, essa falta, ó, percebe como tá acima do nível do ombro? Você percebe que passou do limite de se proteger? Como árbitro lá ele, como árbitro, você tem que entender que existe uma diferença. Existe uma diferença. O Canansan não viu em campo. Ninguém da arbitragem viu em campo. Então o Canansan não podia dar o segundo amarelo. Era lance sim de segundo amarelo. O Canansan deixou passar. Eu acho que o Canansan, ele deixou passar e ele se perdeu um pouco no jogo depois que ele deixou passar esse segundo amarelo. Porque querendo ou não, quando o árbitro erra num segundo amarelo, ele fica falado como um árbitro, não covarde, covarde, mas tipo assim, naquele caso ele não viu mesmo, não viu. E o VAR não pode interferir em segundo amarelo. E não deve mesmo. Eu sei que muita gente acha que deve interferir em segundo amarelo e não deve mesmo interferir em segundo amarelo. Mas entende que o Dudu tava em risco. A hora que ele chega e pisa no pé do seu adversário, cara, se pisar no pé do seu adversário, se fosse sem intenção, não é cartão. Mas agora, se você tá indo disputar a bola, se você erra essa disputa e acerta o pé do seu adversário com as travas da chuteira, com a sola do seu pé, isso é cartão amarelo. Sola da chuteira no pé, tornozelo ali, até o tornozelo, é amarelo. Passou daquela força que ele vai, é cartão vermelho. Então quem tem que tomar cuidado é o Dudu, pô. Já tem amarelo, você vai dar uma entrada pra lá do meio de campo do adversário. É totalmente irresponsável. Então o Dudu deu margem, já era pra ter sido expulso antes e foi expulso no primeiro tempo. Eu lembro que depois do segundo amarelo que ele poderia ter tomado na cotovelada no Lima, o treinador já colocou outro jogador para aquecer porque sabia do risco que estava correndo, porque parece que ele gosta de correr esses riscos, o jogador. Então o erro dele. E a expulsão do Igor Rabelo eu já falei um pouco antes aí, caso você queira ver. O Bruno M. Andrade, Abrantes, perdão, não, Bruno M. Abrantes. Quais goleiros já deviam ter sido expulsos igual ao Léo Jardim? Todos. André Klisman mandou. Esse é um dos piores árbitros que temos. Outra questão, esses árbitros fortes picam muito o jogo. Cara, o pessoal, é que é assim. Pega-se uma imagem, pega-se uma retórica que alguém falou que árbitro forte pica jogo, que árbitro forte coisa. Cara, não é assim, velho. Não é nem de longe. Hoje a gente tem o Bruno Vasconcelos, que é muito forte, o Felipe Lima, que é muito forte, o Rafael Klein, que é muito forte, Anderson Daron, que é muito forte. Temos alguns outros. E, cara, não é o fato dele ser forte que vai fazer ele picar jogo, véio. É o fato de estar fora de forma. E isso faz sim o árbitro picar jogo. Mas agora o caso de ser forte, pô, ele passa no teste físico igual um árbitro magrinho. É igual o teste físico é o mesmo. Ele tem que passar no teste físico é o mesmo. O que vai mudar é do quadro estadual pro quadro da CBF, do quadro da CBF pro quadro da FIFA. Isso muda. Agora, se o cara é FIFA, pô, é porque ele passou num teste físico da FIFA. Se ele CBF, ele tá apitando no primeiro escalão, muitas das vezes esses árbitros que apita CBF já passam no teste físico. Se você segue o Felipe Lima lá no Instagram, se não segue lá, cara, o Felipe posta uns vídeos dele treinando, pô, você tá louco, velho. Eu não consigo fazer nem 10% do que o Felipe faz. Então o pessoal acredita muito nessa retórica de que árbitro forte paralisa muito o jogo. Não é muito da questão cultural, se você for ver. Árbitro nordestino, ele vai ter mais essa questão porque lá tinha muita confusão nos jogos. Árbitro do Rio Grande do Sul, sim, também vai ter mais essas questões de ser mais, de parar, de conversar mais, de ser mais rigoroso na conversa. Então é diferente. Árbitro do Nordeste conversa mais. Árbitro do Sudeste é mais físico, gosta mais do jogo correr. Cara, isso é tudo cultural. Isso a gente vai se adaptando culturalmente. Infelizmente o nosso Brasilzão aí é gigantesco. Então cada estado vai ter sua cultura. A gente sabe que o Rio Grande do Sul
tem uma cultura mais aguerrida, assim, é mais parecida com o Uruguai ali, mais parecido com a Argentina. Então é diferente sim você apitar. Então a gente vai ter essas diferenças nos árbitros por essa questão. Se você for ver o Daronco e o Klein apitar, é diferente do Rodrigo Pereira lá do Nordeste, é diferente do Caio Max lá do Nordeste, que são árbitros que conversam mais pela questão cultural mesmo. Então, não é essa questão. É uma retórica que falaram porque o Daronco teve uma época muito fora de forma e ele estava paralisando muito o jogo por causa disso. Então, aí sim a gente reclamar. Mas era porque estava fora de forma, não porque é muito forte. Fmata.27 mandou. O que você daria no lance do pênalti do jogo do Bahia e Ceará? Já respondi. O Marco Antônio Filho mandou. Por que você nunca analisa os erros contra o Cruzeiro, mas apenas o que favorece? Acho que é impressão sua, Marco. Se você me seguisse há mais tempo, talvez você teria visto algumas análises a favor do Cruzeiro. O André Jaime mandou Ceará e Bahia, lance do pênalti, já respondi. O B Gaire SOFC, segundo amarelo do Igor Rabelo, já falei. O Leandro Aparício, acho que você deveria descansar agora à tarde, porque após o Grenal vai ter muito trabalho. Acertou, Leandro. O Igor Wolff mandou, não vai ter comoção com o segundo amarelo do Igor Rabelo ontem? Cara, não. O Fluminense ganhou, o lance, eu entendo a interpretação do árbitro, não tem comoção. O Sidney Vargem, espero você no Papo Reto amanhã, abraço, muito sucesso, valeu Sidney, tamo junto. Não sei se eu vou entrar hoje, ainda não falaram comigo, mas provavelmente sim, né? Teve bastante problema no final de semana. Mas muito obrigado, viu, pelo carinho. Hugo Lima Vidal mandou. Fala das expulsões da parcialidade do Fluminense pro Fluminense, do Cansan, Vitória Fluminense. Cara, eu não assisti o jogo com tanto afinco assim, mas, cara, falar da parcialidade pro Fluminense, não sei, velho. É que o Cansan é um pouco complicado, né? Ele é um árbitro FIFA aí por ser filho de quem ele é. Mas a gente entende e faz parte. Entende não, né? Aceita. O Glaubson perguntou se eu tenho um grupo do WhatsApp de arbitragem de campo. Tenho sim. A gente vende curso também, se você quiser ir lá no curso, lá no grupo do curso, sim, o pessoal fala de regra. Lá no grupo de arbitragem lá do WhatsApp é mais pra passar raiva. Miranda Ângelo Neto mandou. Falta pro gol do Criciúma contra o CRB. Falta pro gol do Criciúma contra o CRB. Tá, vou dar uma olhada, ô Ângelo, pra ver o que você está falando. Cara, é uma ação de bloqueio. Ó, a gente tem que entender primeiro que é uma ação de bloqueio. Há uma ação de bloqueio do defensor. Igual eu já disse aqui numa live que eu falo sobre mão. Caso você queira assistir, tem aqui no coisa. Eu vou deixar acho que no card, que é aqui na verdade, que vai estar para vocês essa live. Que nem eu falo lá na live. A ação de bloquear não é que ele queira bloquear com a mão. A ação de bloquear é com o corpo. Ele quer impedir o chute para o gol. E quando ele abre um pouco de espaço, ele não está tomando cuidado, ele impede esse bloqueio, ele faz esse bloqueio, mas com o uso do braço se torna falta. Então eu concordo com a marcação da falta aqui, só que tem que apresentar o cartão amarelo. Em ação de bloqueio só cai o cartão se for do jogador. Se o jogador que tocar a bola na mão dentro da área em ação de bloqueio. Fora da área, continua, se for um chute ao gol, continua sendo considerado um ataque promissor e por isso continua amarelo. É até um lance legal pra gente conversar lá no Instagram, porque eu acho que muita gente não sabe dessa questão. Então, ataque promissor, tava chutando ao gol e pega na mão numa ação de bloqueio. Eu entendo que muitos vão contestar essa questão porque o braço estava muito próximo ao corpo, né? Mas você percebe que ele tá um pouquinho distante, você percebe que não tá recolhido assim, não tá recolhido, não vai dar para mostrar aqui, mas um recolhido para dentro do corpo, ele tá ganhando um pequeno espaço, mesmo pequeno espaço, ele consegue bloquear o chute só com o uso do braço, mesmo que ele está um pouquinho próximo, mas ele consegue impedir. Então o braço tem que estar assim colado. Se você vai bloquear, traz o braço para dentro do corpo. Se você quer bloquear, traz o braço para dentro do corpo. Porque se você ganhar um espaço, principalmente dentro da área, vai ser pênalti. Então ali era uma falta e cartão amarelo. E aí saiu o gol e acaba saindo o gol do Criciúma. Deixa eu só ver se saiu o gol mesmo. Diretamente da falta.
O legal, tranquilo. Lembrando que, como era um lance fora da área, não tem VAR. O VAR não pode interferir nesse lance. Principalmente que era o lance de ataque promissor, que é lance de cartão amarelo. O VAR só pode entrar em pênalti, cartão vermelho, erro de identificação e lances de gol. Ali o gol foi depois do reinício. Tá, o próximo que a gente vai falar é possível pênalti para o Inter no Grenal, simplesmente inacreditável. Ridículo o VAR. Cara, eu vou deixar pra falar tudo do Inter e Grêmio no final, porque eu sei que vai ter muita pergunta de Grêmio e Inter aqui. Otávio Predoni perguntou: esse jogo do Grêmio e Inter, fala se o árbitro fez bem em dar pênalti para o Inter. Pênalti do Grêmio para o Inter, o Pedala Rosa também mandou. Matheus Andrade, R.A. Andrade. O gol anulado do Sport contra o Corinthians, 15 minutos de jogo e a roubalheira já começou. Pessoal, tem essa questão que se faz qualquer coisa para time grande é roubalheira, né? Principalmente contra time pequeno. Se for a favor do Corinthians, então, meu Deus. Mas enfim, o lance do gol anulado, eu sei que causa muita confusão em vocês, eu entendo toda a reclamação, mas se você é árbitro, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas. Não é apenas o fato do jogador estar impedido, estar em posição de impedimento, que configura impedimento. Mas o jogador também em posição de impedimento não precisa tocar na bola para ser impedimento. Então a gente tem essas duas situações, vou repetir. Se o jogador estiver em posição de impedimento, não configura impedimento apenas por ele estar ali. E o fato dele não tocar na bola não quer dizer que ele não participou da jogada. Então a gente tem que avaliar se esse jogador em posição de impedimento participa da jogada ou impede alguém de participar. Já conseguiu pegar que ele impede? Porque ele tem acho que era o André Ramalho, não sei quem era o jogador do Corinthians ali, que ele até faz um movimento assim para disputar a bola, ele disputa a bola, é jogo ativo. Esse jogo ativo que causa o impedimento. O jogador do Corinthians até simula que foi uma falta. Eu não considero falta, para mim é um lance normal de dentro da área. O jogador do Corinthians quer a falta, mas ele disputa a bola. Isso é jogo ativo, fica claro que ele disputa a bola com o defensor. O jogador defensor não chega na bola por conta dessa disputa. Se não tivesse ele ali, que estava em posição de impedimento, você acha que esse jogador do Corinthians que caiu, eu acho que é o André Ramalho, mas esse jogador do Corinthians não chegaria para disputar a bola? Se você acha que chegaria, é impedimento. Se você acha que não chegaria, aí a gente tem que avaliar o seu conceito de inteligência. Porque, cara, chegaria, pô, é óbvio que chegaria ali. Porque o jogador do Corinthians tá indo para trás, de repente ele simula a falta. Eu não marcaria a falta. Simula a falta não, ele recebe um contato e cai. Ele acha que era falta e tudo bem. Mas não, é um lance de impedimento. Aí o que acontece? O árbitro de vídeo ali, que o árbitro era o Sávio Pereira Sampaio. Deixa eu ver quem que era o VAR. O VAR era o Pablo Ramon Pinheiro, do Rio Grande do Norte. E o Pablo Ramon, ele não é um lance factual. Porque não é o jogador que fez o gol que está impedido. Por isso que tem a recomendação de revisão. Como é um lance interpretativo, se torna um lance interpretativo, o impedimento, por isso que o árbitro tem que ir até o monitor revisar o lance. Eu sei que isso causa um pouco de raiva em vocês, um pouco de indignação, mas o lance é esse. Então a gente tem que entender que participar da jogada é impedimento. Você disputar a bola com o seu adversário é impedimento. Você impedir o seu adversário de disputar a bola é impedimento. Então parem com essa ceninha, essa historinha de que o jogador não foi nem ele que fez o gol. Pô, foda-se que não foi ele que fez o gol. Ele participa da jogada ativamente, pô. Ele tá em posição, a bola tá ali para disputa quando ele faz a disputa com o seu adversário. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Existe o impedimento desse caso. É complexo, é complexo. Até por isso ele chama o árbitro assistente ali, porque o árbitro assistente dele é especializado em regra 11. Ele é especializado em impedimento, o assistente. Ele pode não ser o melhor nas outras regras, mas a regra 11 o assistente tem que ter decorado, tem que saber de cabo a rabo, pô. É a única obrigação dele em campo. Obrigação mesmo, saber é impedimento. Então, por isso que o árbitro em campo, não é que o árbitro não saiba a regra,
Mas é importante você ter uma segunda opinião, principalmente de alguém que vive só de assistente, só de impedimento. Então por isso que ele chama o árbitro assistente ali para avaliar. Então a decisão é correta. Eu sei que você provavelmente perguntou para mim e falar assim, nossa, que absurdo, o esporte foi prejudicado, foi um roubo contra o esporte. Mas não, cara, não foi. Vocês têm que botar na cabeça de vocês que quando vocês mandam a pergunta para mim, pode ser que você não receba a resposta que você quer. Ontem o menino mandou do América Mineiro e... América Mineiro até ganhou, foi o segundo gol do América que foi anulado por um toque na mão. É imperceptível em campo. Não sei nem se essa palavra existe, imperceptível, mas acho que sim. É imperceptível em campo. Não dá pra perceber em campo. Não dá pra perceber em campo o toque na mão, mas toca na mão e vai pro gol. Toca aqui na manga da camiseta, que o pessoal acaba confundindo, sem querer e tudo mais. Mas é o gol, então tem que anular. Ele mandou pra mim como se fosse algo absurdo ser anulado aquele gol. Mas o árbitro tava certo. Eu até mandei pra ele antes de ver. Falei, você sabe que eu posso concordar com a decisão do árbitro, né? E aí foi dito e feito, concordei. Mas o gol do Corinthians, o gol do Sport foi bem anulado primeiro. Witz Gelzin, ITZ.Gelzin, mandou 2 lances de possíveis pênaltis para o São Paulo em LDU e São Paulo pela Libertadores. Nenhum dos dois foi pênalti. O Alan.044, pênalti de jogador do Grêmio no jogador do Inter. A gente vai falar no final. O Matheus Maestro 10 mandou. Esse lance do zagueiro do Vasco no Plata, amarelo correto, esse é um lance bom de falar, porque eu sei que a maioria vai me odiar. Cara, tô vendo muita gente reclamando do possível cartão vermelho nesse lance do Plata. Mas essas mesmas pessoas, quando o Plata pisou na panturrilha do jogador quinta-feira, ninguém falou que era pra expulsão, né? Porque lá sim a gente tem todos os elementos para vermelho. O que a gente precisa avaliar para saber se é vermelho? Tem a bola em contexto? Tem a bola em contexto? Tem a bola em contexto. O fato da bola estar em contexto tira um possível cartão vermelho por jogo brusco e grave? Não, a gente tem que avaliar a bola para decidir se é uma conduta violenta ou se é um jogo brusco e grave. Porque, cara, se a bola não está em contexto ali, ele recebe um chute de raspão, mesmo de raspão, é uma agressão. Mas como a bola está em contexto, a gente tem que analisar com a bola em contexto. Então a gente tem que analisar se é um possível jogo brusco e grave. O que eu preciso avaliar para ser um jogo brusco e grave? Temos que avaliar se ele crava a perna no seu adversário. O que é cravar a perna no seu adversário? O pé vem e tem o elemento força, sabe? Tem o elemento força. E é muito importante a gente entender que o elemento força é o mais importante para definir um jogo brusco grave. Até na regra fala assim, a disputar a bola, você usa de força excessiva colocando em risco a integridade física do seu adversário. Nesse uso de força excessiva que a gente tem que entender. Então ali a gente vê que pega de raspão no joelho do jogador do Flamengo. O que mais que a gente tem que avaliar? Perna esticada. Quando crava, a perna se mantém sem dobrar o joelho, perna reta. A gente tem que avaliar isso também. Ali a gente vê que ele acerta e já tira. Então não tem a perna esticada que mostra o elemento força. O que mais que tem que avaliar? O ponto de contato. Ali é joelho e pé. E se tivesse todos esses outros elementos, aí sim a gente consideraria o vermelho. A gente tem que avaliar o ponto de contato tanto de quem recebe a falta, tanto de quem pratica a falta. Sola acima do tornozelo tende a ser vermelho quando tem uma cravada, quando tem força. Então ali a gente vê que pega de raspão. Eu não tô falando que não machucou, não, que não doeu, que não sangrou, mas não é esse fato que faz o VAR, faz o árbitro interpretar como lance de vermelho. Ali como teve de raspão, considera-se cartão amarelo, considera-se temerário. Ele não teve zelo pelo seu adversário, o jogador ao disputar a bola, ele não teve zelo, mesmo que ele pegue a bola antes. Aí eu vi um pessoal falando assim, mas foi mão do Bruno Henrique antes. Foi mão e falta antes. Só que se fosse lance para vermelho, o árbitro de vídeo ia ter que chamar para vermelho. Aí volta com a marcação da falta. Entendeu? Porque é um lance de jogo brusco grave, mesmo que o VAR anule a falta, ele tem que manter o cartão vermelho por jogo brusco grave, porque por força não se anula cartão. É a mesma questão do Everton lá no Libertadores. Então por força não se anula cartão. Tira isso da cabeça de vocês.
Próximo lance, os pênaltis do Grenal, pênaltis do Grenal. Aí a gente vai ter bastante gente falando do Grenal. Brian Kevin 04 Grenal, Thiago EH Grenal, WHY Nick Grenal, Alex Caça, sei lá o que, Grenal, Xoxinho Pênaltis Grenal, tá. Murilo Mendes de Brito, underline 14, perguntou: Derek Lacerda no Bidu, é lance de expulsão? Não é lance de expulsão, já vou começar assim falando logo na cara. Por quê? Não tem força. Não tem um elemento de força. A mesma questão que eu falei anteriormente do coisa. Ele coloca a mão no seu adversário, você vê que ele tenta colocar a mão no seu adversário, mas ele não quer acertar o rosto do seu adversário. Ele coloca a mão como qualquer defensor, naquele caso aí o Derek estava de defensor, qualquer defensor faz esse movimento para impedir o seu adversário. O Derek é muito maior que o Bidu. Talvez na hora que ele colocou, a mão escapou e foi para cima, pegou no rosto. Ali a gente não tem disputa pela bola, então a gente tem que avaliar se foi uma conduta violenta. Eu até entenderia um cartão amarelo, porque o Derek foi irresponsável ao agir daquela forma. Mas, pra mim, nem cartão amarelo. Pra mim é um acidente de trabalho, pede desculpa, vamos pro jogo. Mas vermelho não tem. Até em conduta violenta tem que ter força. Tem que ter força e ali eu não vejo força. Pra mim ele só coloca a mão no seu adversário e acaba pegando no rosto. O underline F. Peixoto perguntou: só uma pergunta mesmo, o que seria o protocolo Sintra-Bassols que você fala tanto? Cara, ontem a gente teve o protocolo Sintra-Bassols na sua essência, né? A gente teve uma recomendação de revisão por achismo. Por achismo não, para dar uma segunda chance, uma olhadinha ali, vamos dar uma espiadinha para ver se coisa. O que é o protocolo Sintra-Bassols? E é importante essa pergunta porque eu falo muito sobre isso e eu recebo muito essa questão dessa pergunta. A gente vai ver mais de quem não tem tanto conhecimento de regra. Cara, o VAR foi criado para corrigir erros claros e óbvios, e para lances despercebidos. Lance despercebidos não é qualquer lance despercebido, é um lance com um erro claro e óbvio despercebido. E o que acontece? O Sintra, o Rodrigo Sintra, que é o presidente da comissão, junto do Péricles Bassols, que é o chefe do VAR no Brasil, eles decidiram modificar a interpretação do VAR, de quando o VAR seria usado. Para eles, o VAR tem que ser usado para qualquer lance que gere dúvida. O árbitro não viu em campo, vai ver lá o que aconteceu e tudo mais. E isso é horroroso pro futebol, pô. Isso é bom, sabe? Para quem? Para aquelas pessoas que queriam o VAR toda hora, para quem acha que o VAR tem que ser usado toda hora. Só que isso cria é muito ruim, porque se você imaginar, vou tentar terminar a explicação do que foi passado para os árbitros. Foi passado para os árbitros que assim, você ficou em dúvida, tá em dúvida em campo o árbitro, tá em dúvida a torcida, recomenda a revisão. Mostre para o árbitro. O árbitro tem que tomar decisão a partir dessa revisão. Aí ele decide se vai mudar ou não. Toda a decisão é do árbitro, obviamente, sempre foi. Só que, cara, os árbitros eles já vão condicionados a mudar sua decisão para o VAR. Eles já vão assim, ó, eu errei. O que eu errei será? Foi o que aconteceu ontem. O árbitro é chamado para dar uma segunda olhadinha, porque nem o árbitro de vídeo e nem o VAR, eles chegam à conclusão que há um erro claro e óbvio. Muito pelo contrário, os dois falam que, eu acho que ele se jogou antes. E aí chega na hora de falar assim, pode seguir o jogo, ele se jogou antes, é nítido aqui. Não, vem dar uma segunda olhada aqui, vem dar uma revisadinha aqui pra você ver que se foi pênalti ou não. Não é pra isso que o VAR existe, pô. É esse o protocolozinho da Bassols. Eles estão tentando reinventar o VAR. Eles estão usando o VAR de uma forma que prejudica o futebol, prejudica o espetáculo. E isso, nossa, isso me irrita muito, cara. Isso me irrita de um tanto que você não tem ideia. E, cara, tá usando muito pra isso, usando muito demais, é exagerado. E isso vai estragar o futebol. Eu tô contando os dias pra demissão do Sintra, eu acho que ele não passa do final do ano. Porque, cara, não existe o que tá acontecendo, cara. Não existe o que tá acontecendo. É absurdo o que tá acontecendo. O VAR não foi. Se vocês lembram ali do Corinthians e Atlético Paranaense, o VAR chamou pra um lance de sentimento. Ele tem uma sensação. Não é pra isso. Eu percebi um erro claro, eu chamo o árbitro de campo. Eu não percebi, eu não chamo. Lances de mão.
o pessoal tá chamando o árbitro pra decidir. Não é pra chamar, pô. Lance de mão que eu falo Perdão, eu acho que eu expliquei errado. Lance de mão que eu falo é lances que originam o gol. Que tem o jogador que faz o gol, tocou a bola com a mão. Isso o VAR não precisa chamar. O VAR entendeu que houve o toque na mão, ele tem a imagem clara ali que teve o toque na mão, é igual impedimento, é lance factual. Não, eles estão chamando para revisão. Já começa a chamar para revisão impedimento, e não é para isso que o VAR tá ali. O VAR tá para trazer justiça ao futebol. Cara, eu tenho minhas maiores diferenças com o CNM, eu acho ele uma pessoa ruim, e várias diferenças eu tenho com ele. Só que ele falou uma verdade. Aqui no Brasil, o pessoal acostumou a usar o VAR para benefício do árbitro. E não é. O VAR é um benefício pro jogo. O árbitro, quando usa o VAR, ele está errando em campo. E ninguém quer que o árbitro erre em campo. O pessoal, todo mundo quer que ele acerte. Porque se ele acertar, a gente tem mais jogo. Como é legal a gente assistir um jogo 90 minutos sem participação do VAR, sem o VAR entrar, se intrometer. Pô, é muito mais legal. Então a gente tem que voltar a ter isso, ter esse critério. E com o CNM, por mais que estava difícil, por causa da questão que ele era muito ditador, a gente tinha um pouco menos de uso de VAR. Eles decidiram que usar o VAR para tudo agora com o Sintra, com o Rodrigo Sintra. Então por isso eu apelidei o protocolo de Sintra Bassols, porque é o único lugar do mundo que está usando esse tipo de protocolo. A gente viu na Copa do Mundo não usa, na Libertadores não usa. Se vocês perceberem outra coisa do protocolo Sintra Bassols, o árbitro, ele tá dando um trotezinho, aí de repente ele para antes de chegar no monitor. Isso também é uma orientação Sintra Bassols. Cara, a gente quer celeridade, quer que o árbitro chega lá, vê logo e sai. Não, ele tem que ir lá, tem que pedir câmera diferente, tem que falar com o coisa, tem que falar a decisão que ele vai tomar e tudo mais. E isso é ruim para o jogo. Tudo isso é ruim para o futebol. Só que, volto a repetir, o Sintra e o Bassols, eles não estão preocupados com o jogo de futebol. Eles estão preocupados com a arbitragem. Eles estão preocupados com o árbitro. Eles querem que o árbitro erre menos. E, óbvio, eu também quero que o árbitro erre menos. Mas para ele errar menos, ele tem que ter uma segurança profissional, tem que ser profissional, ele tem que ter um preparo excelente, ele não tem que revisar lance 2 vezes. Pô, a gente vai ver erros absurdos igual a gente viu ontem. Isso que acontece. O André Kempka perguntou dos pênaltis do Grenal, o Barrenan também perguntou do pênalti do Grenal, o Tifius mandou Coxa e América, último lance do jogo, penal em cima do Jaci. Tá, revi o lance aqui que o T-Fios perguntou. Ele perguntou se o Coxa e a América ali, o último lance do jogo, penal em cima do Jaci. Cara, eu não acho pênalti isso aqui, porque eu não vejo elementos de força. E eu vejo ele pegar a bola também no soco ali. Foi o soco, né, que você tá falando. O goleiro sai para pegar a bola e ele não acerta o rosto do adversário. Agora, se ele acerta só o rosto do seu adversário, aí beleza. Ele tá disputando a bola, ele acerta a bola e acaba pegando a mão. Tanto que, por exemplo, assim, se ele não pegou a bola, vamos dizer que ele não pegou a bola, eu também não acho pênalti, porque ele não tem força. Não tem força. Tem o contato no osso, mas não tem força. Agora, se ele chega atropelando com essa mão, aí a gente pode considerar essa força suficiente para ser marcado falta. É igual, por exemplo, 2 jogadores subirem de cabeça. O goleiro, ele tem como que fala? Ele pode subir com a mão. Ele pode subir com a mão. Eu ia usar uma palavra difícil aqui, mas não esqueci a palavra. Mas enfim, o goleiro pode subir com a mão. Então, é a mesma questão de 2 jogadores subir com cabeça e acabar tendo contato de cabeça. Leve, né? Leve. Por mais que um foi para a disputa atrasado, tem a disputa de cabeça. Então, os 2 são aceitáveis em disputar de cabeça. Desde que não exista uma imprudência, desde que não exista uma força desnecessária, uma força brusca ali para disputa, pela regra, não tem por que a gente marcar essa penalidade. O VAR recomenda a revisão ali por puro Sintra Bassols. É por isso que o VAR recomendou a revisão ali. Acho ruim essa recomendação, mas infelizmente é o que acontece no Brasil. Hoje a gente não precisa ter certeza, basta ter uma dúvida que aí chama o VAR. E o assalto sofrido pelo Grêmio, o choro do toque do braço do Fluminense, primeiro e segundo tempo Inter Grêmio. O Faxinante mandou puxada da camisa do Noriega antes do segundo coisa. Gabriel Henrique Rocha. Cara, sinceramente, o lance possível penal no Clássico Carioca de hoje do cruzamento do Luiz Araújo. É o toque na mão?
Eu só lembro desse lance de... Tá, vamos falar sobre o toque na mão do jogador do Vasco dentro da área após um cabeceio do Pedro. Vocês conseguem perceber que ele está em uma ação de bloqueio? O defensor está em uma ação de bloqueio. Vocês conseguem perceber que ele está fazendo um movimento de trazer o braço para próximo do corpo? Esse movimento de trazer o braço para próximo do corpo mostra que ele está numa posição natural para o jogo, que ele está tendo zelo pelo jogo. Então, esse fato dele trazer tira a penalidade. Por isso que não é pênalti. O braço está muito próximo do corpo, não tem por que ser marcado falta. E outra, ele não está usando esse braço para bloquear, ele está reduzindo para não usar esse braço para bloquear. Ele está trazendo o braço para dentro do corpo. Não tem mais como ele colocar mais dentro do corpo. Então, por isso, não é pênalti. Sei que vai gerar muita dúvida em vários lances aí, porque são parecidos, semelhantes, mas nunca iguais. O 01 Bartals mandou: você acha que foi pênalti pro Flamengo na bola que rebate no Lucas Oliveira? Não, o Lucas Oliveira chuta para frente? Ou é a da mão? Tem uma que ele chuta para frente e pega na mão do jogador do Vasco. Não, o chute na própria mão do companheiro jamais será pênalti. Pênalti no Bernabéu, os pênaltis no Grenal, os 3 pênaltis no Grenal, pênalti no Intergrêmio. Luiz PGS mandou: Cris Ramos estava sendo puxado na área. Não seria pênalti pro Botafogo, mas vermelho pro Cris Ramos? Que legal, provavelmente o Luiz aqui ele é botafoguense, ele mandou, cara, que é vermelho. O Cris Ramos, ele simplesmente, por mais que ele tava sendo seguro, ele simplesmente joga o cotovelo pra dar uma cotovelada no seu adversário. A gente tem que avaliar se essa puxada causa impacto claro, o Luiz. Eu não consigo ver esse impacto claro. Para mim, ele toma a frente e deixa o cotovelo para trás. Então, a gente tem que avaliar isso. Tem que avaliar outra coisa que eu também não avaliei no lance, que foi se estava a bola em jogo. Se a bola estava em jogo, aí a gente tem que avaliar esse puxão. Eu não vejo esse puxão causando impacto, eu não vejo o Cris Ramos deixando de competir, eu não vejo o Cris Ramos caindo por causa dessa questão, desse puxão. Então a gente tem que avaliar se houve impacto claro. Esse impacto claro fica das questões que eu sempre falo, que é derrubar o jogador adversário, impedir o jogador adversário de chegar na bola, impedir o jogador adversário de disputar a bola. Eu não vejo nenhuma dessas duas situações. O Cris Ramos simplesmente desce a cotovelada no adversário. Então, por isso que se a bola estiver em jogo ali, eu voltaria só com o cartão vermelho e falta de ataque. Agora, se a bola não estivesse em jogo, repete a cobrança. E como a gente sabe se a bola está em jogo, era escanteio ali, se o jogador já chutou a bola, tocou a bola com os pés e a bola se moveu claramente. Tem que lembrar disso aí. Se mover claramente. Pênalti do Grêmio. Expulsão do Arthur, Grêmio, pênalti, Grêmio. Hoje é dia de reverter o lance do Grêmio, bola na mão do Vasco, já falei. O Anderson Francisco mandou aqui: eu, como árbitro, fico com vergonha desses lances. A gente na Várzea não tem mais um espelho na arbitragem. Cara, tem o Marcelo, né? Mas o Marcelo se complicou sozinho, mas o VAR também atrapalhou, meu Deus. Possível pênalti final do jogo América e Curitiba. Não achei pênalti, faltou força, já falei aqui. E tipo assim, não é que faltou força excessiva, é que faltou força, não tem força. Pra mim é um contato irrisório, por isso que não é pênalti no lance do América e Curitiba. Comenta sobre o Sport e Corinthians, já comentei. Pé alto no joelho do Plata, já comentei. Lucas Freitas vs Plata, também já comentei. José Neto mandou possível cartão vermelho para o jogador do Vasco, também já comentei. Bruno Ribas Senna mandou o pênalti marcado para o Palmeiras contra o Fortaleza. Tá. O pênalti marcado para o Palmeiras contra o Fortaleza. Muitos estão achando estranho a recomendação do VAR por puro clubismo, gente. Por puro clubismo. Aquele lance é muito pênalti, é muito pênalti. O absurdo é aí que entra a parte ruim do clubismo que acaba cegando as pessoas. A parte ruim daquele lance é o VAR precisar ter que chamar, pô. O árbitro estava muito próximo da jogada. O árbitro estava com uma colocação quase excelente. Se ele tivesse mais lateralizado, ele ia perceber que a ação é toda do drible e existe a falta. Cara, ele narra para o VAR que não tem contato, pô. Quando a gente olha no VAR, a gente vê claramente que há o contato. O que o pessoal tá confundindo? Porque o atacante do Palmeiras ali, acho que era o Facundo Torres, ele dá o tapa para a esquerda para puxar, que ele é canhoto.
Ele dá esse tapa para a esquerda e a bola fica para ele. Você observa o olhar do Facundo, está a todo momento na bola. O olhar do defensor, acho que era o Lucas Crispim, também está a todo momento na bola. Então os dois vão para disputar a bola. O Facundo, ele não faz a dobra de joelhos para cair. Ele faz a dobra de joelhos para a movimentação do drible. Se você for driblar, você vai ver que o joelho vai ficar um pouquinho mais agachado que o outro, porque você está enganando seu adversário com essa movimentação de perna. É parte do jogo. A queda do Facundo só acontece quando o Lucas Crispim não atinge a bola e atinge a perna do jogador do Palmeiras. Aí sim a gente tem o pênalti. Aí sim a gente tem a queda do jogador do Palmeiras. Óbvio que o jogador do Palmeiras vai valorizar após o contato, óbvio, mas é após o contato e não antes do contato. E é por isso que eu fico indignado, porque muita gente está falando que ele valorizou antes. Não, antes ele está fazendo uma jogada normal de quem está driblando, está em uma ação normal de quem está driblando. Após o contato, sim, aí ele procura o chão, que é o que todo mundo dentro da área vai procurar, porque um pênalti é uma chance clara de gol. Ou você acha que ele ia preferir chutar dali onde ele estava? Pô, ninguém é burro. Quem tem que tomar cuidado é o jogador que vai dar o bote, é o defensor. E, cara, eu sei que você talvez não goste dessa análise, mas, cara, é pênalti, não tem o que fazer. O que a gente tem que se indignar, que eu fico muito indignado, é precisar de VAR. O Alex Stefano estava próximo do lance, pô. Cara, tanto que é rápido a revisão, é rápido a chamada, é tudo muito rápido. A única coisa que não é rápida é a demora para ele alterar. Cara, ontem o Marcelo errou no primeiro pênalti, e o pênalti foi cobrado muito mais rápido, com muito mais tranquilidade que o lance do Alex Stefano, que foi um pênalti claro. Aí você vê a diferença de quem tem nome, de quem é gigante dentro da arbitragem. O Marcelo é gigante, ele erra e consegue manter o controle do jogo. Cara, o Grenal teve controle do jogo do início ao fim pelo árbitro, pela experiência do Marcelo. Se fosse um Alex Stefano apitando um Grenal, meu Deus! Gol do Vasco. Gol do Vasco. Nossa, falei assim com animação. O Ludreanis, D-R-E-A-N-I-Z. Gol do Vasco foi irregular? Cara, o Ryan, ele sobe com o braço em cima. Então isso causa muita confusão no pessoal, que acha que ele se apoiou no seu adversário. Não, ele não se apoiou. Ele sobe sozinho, pô. Ele tá com o movimento do braço aqui, mas ele não tá apoiado. Ele sobe, o seu adversário não sobe. Se ele impedisse o jogador do Flamengo de subir, ele fizesse um apoio claro ali, impedindo o jogador do Flamengo de subir, aí sim temos a falta. Mas o jogador do Flamengo só faz menção de subir quando a bola já está próxima. Ele não faz menção de subir antes. Então não é falta. Imagina se a gente fosse considerar pênalti todas as vezes que o zagueiro faz a mesma coisa que o atacante fez ali. A gente não teria jogo, a gente só teria pênalti. Então a gente tem que entender que a falta existe quando o jogador impede o seu adversário de disputar a bola. Ali não tem isso. O Carrascal, que se eu não me engano era o jogador do Flamengo que está ali na disputa com o Ryan, ele não sobe. Em momento nenhum ele faz menção que quer subir. Ele apenas está indo para trás. O jogador do Vasco está indo para frente para cabecear a bola. Ele vai fazer assim para cabecear a bola. Não tem como. Você vai fazer assim. Se tem um jogador indo em direção, você vai colocar o braço nele para cabecear a bola. É normal, pô. Eu que fui um zagueirão a minha vida inteira, é normal, pô. Agora eu não posso me apoiar. Eu não posso impedir que o jogador adversário suba para eu cabecear. Ali não, eu vejo ele num movimento normal. Em momento nenhum ele faz um movimento adicional de impedir o adversário de subir. Ali o Carrascal perdeu na altura, tanto que o Carrascal nem reclama. Cássio Renan perguntou se a falta que o Plata recebeu do jogador do Vasco no primeiro tempo era para amarelo ou vermelho. Para mim era amarelo, já falei. Lucas Alves, SF, mão na bola do segundo tempo do jogo do Flamengo e Vasco. O Pedro chuta e os braços estão abertos. Não está aberto. Lucas, já falei também. O MFG Santos perguntou: gol impedimento do Sport? Que merda é aquela de chamar árbitro e bandeira para ver o lance? Já expliquei. Analisa a expulsão do goleiro do Primavera versus Grêmio Prudente. O goleiro do Primavera na semifinal da Copa Paulista, acho que é semifinal da Copa Paulista, que tá tendo desafio lá, os desafios do VAR. Na semifinal da Copa Paulista, o goleiro sai da área e coloca a mão na bola, pô, do nada, aleatoriamente. Cara, pra mim, a bola está indo em direção à área, ela muda a direção após o contato da mão da mão do goleiro, que aí ela vai em diagonal. Mas até o goleiro tocar na bola com a mão ali, impedindo a bola de ficar com o seu adversário,
ela está em direção à área. Se ela tivesse saindo para fora, aí eu entenderia que seria para amarelo. Mas como ela está em direção à área, eu considero cartão vermelho. Porque ali o jogador, a bola indo em direção à área, ele não precisa fazer movimentação nenhuma para chutar a bola no gol. Agora, se a bola está indo em diagonal, ele vai ter que dominar. E aí esse dominar tinha 2 jogadores do Primavera para chegar para cobrir o goleiro. Agora, se o jogador só ia chegar para finalizar... Aí não tem, aí é oportunidade clara de gol. Era só para ver quem que ia ganhar na corrida ali, provavelmente o atacante ia ganhar. Mas não é isso que tem que ser avaliado. Avaliar a direção da bola. A bola estava em direção ao gol. O jogador não ia ter que fazer movimentação de dominar para chutar. Não. Aí o goleiro foi muito, muito mal nessa jogada. A gente tem que entender que, cara, não tem que... O goleiro tem que preferir... tomar o gol do que receber o vermelho, pô. Você vai receber um vermelho, se eu não me engano, tava no primeiro tempo ainda o jogo. Cara, é um absurdo. Teve desafio, o desafio é pedido assim, com o dedinho rodando, aí tem um cartãozinho que entrega pro quarto árbitro. E legal demais ver o desafio, eu prefiro do que o VAR, porque o VAR só tem árbitro ruim lá, Deus me livre, mas é muito legal de ver e o árbitro manteve a decisão. Inclusive o árbitro daquela partida ele apitou a Copa dos Impedidos que eu tava. É muita gente boa. Kelson Lucas Torres perguntou: poderia dar uma opinião pênalti marcado a favor do Palmeiras contra o Fortaleza? Já dei minha opinião. Luiz Pires André, mão do defensor do Vasco. Foi pênalti? Não parece um movimento natural. Não é um movimento natural, não foi pênalti. Os 2 primeiros pênaltis. O Thales Martini mandou. Os 2 primeiros pênaltis para o Inter. Um comentário sobre o segundo. Vamos usar essa pergunta do Thales aqui para evidenciar todas as perguntas sobre Grenal. Cara, Grenal muito polêmico. Marcelo de Lima Henrique no apito. Rodrigo D'Alonso no VAR. É importante falar o nome do Rodrigo D'Alonso porque, cara, ele era horrível em campo. Horrível, horrível. E no VAR ele é muito pior do que ele era em campo, pô. E, cara, o primeiro... Nossa, tô falando muito caro. No primeiro lance, no primeiro pênalti ali que ele recomenda a revisão, cara... No primeiro pênalti que ele recomenda a revisão, o jogador do Inter, ele invade a área e ele já faz o movimento de cair antes de qualquer contato. O contato acontece porque ele dobra o pé. O pé está assim, ele faz o pé ficar assim. O contato só acontece porque ele faz o pé ficar assim, pô. O contato não acontece. O jogador do Grêmio toma todo cuidado. Eu acho que o Bernabé achou que o Noriega ia chegar dando aquele rapa, só que o Noriega encurta a perna e aí acaba atrapalhando os planos do Bernabé. Só que o Bernabé, depois que sentiu o contato, pô, foi pênalti, teve contato e tudo mais, só que ele já tá em queda. Ali é uma simulação clara, A narração do Marcelo Lima Henrique, se vocês tiverem a oportunidade de escutar o áudio do VAR, a narração do Marcelo de Lima Henrique pro lance é uma narração clara de quem de quem entendeu, interpretou perfeitamente o lance. O VAR faz a mesma análise, cara, a mesma análise. Aí entra a porra do protocolo Sintra Bassols, que é uma loucura, cara, é uma loucura. Não adianta, quem defende essa merda vai tomar naquele lugarzinho, porque, cara, não existe o VAR falar, o VAR faz toda a leitura, não é pênalti, não sei o que. Ah, mas tem um contato. Ah, tem um contato? Ah, então eu achei que é bom ele rever, né? Porra, velho, é um lance claro e óbvio, é um erro claro e óbvio, é um lance despercebido em campo? Não é, pô, ele avaliou certo. A gente tá com a imagem e tá teimando com a porra da imagem, velho. Ah, não, velho, eu fico agoniado com isso aí. Quem é árbitro, pô? Quem é árbitro? Aquele lance ali, ó, é lance de amarelo. É uma simulação. O contato não acontece para queda. Ele dobra e ele origina o contato. Cara, é igual se ele jogasse a perna no seu adversário. E a leitura do Marcelo é linda. E por que o Marcelo de Lima Henrique fala pro VAR que ele acha que era mais fácil o amarelo do que o pênalti e não vai lá e dá o amarelo? Beleza se o VAR chamasse e ele tirasse. Porque a árbitro quer passar pano para jogador em campo. Ele não foi lá dar amarelo porque ele estava num Grenal e sabia que ele teria que dar amarelo em outro momento pro Bernabé. Mas quem tem que tomar amarelo é o jogador em campo. Se não der amarelo para esse tipo de lance, os jogadores vão aceitar e vão entender que é aceitável eles ficar simulando. E aí a gente vê árbitro passando mal com o jogador, passando raiva com o jogador, porque o jogador simula e árbitro cai.
E quando o árbitro percebe que houve a simulação, não tem punição. Por quê? Porque árbitro tudo é bunda mole. Vou falar bem a verdade, é tudo bunda mole. Porque se chega ali e aplica o cartão amarelo, ó, todo mundo aplaude. Pô, o cara simulou feio, velho. Não existe isso. Não existe, a gente tá aceitando simulação. É uma simulação, não existe qualquer outra interpretação ali é errônea. É errônea. Eles escalaram o Marcelo de Lima Henrique, que não apitava faz 50 anos dentro da Série A. Acho que fazia uns 10 jogos, 10 rodadas que o Marcelo não apitava na Série A. Sabe por que escalaram o Marcelo? Porque se o Marcelo errar, o Marcelo vai voltar pra Série B. O Grêmio vai ficar reclamando do Marcelo Lima Henrique. O Marcelo não pode apitar mais Série A, não pode apitar mais Série A. Não vai apitar mais Série A, porque ele nem tá apitando Série A. É uma loucura. O segundo pênalti para o Inter, cara, eu entendo qualquer pessoa falar daquele puxão, porque quando você vê a imagem na TV, não quer dizer que porque a porra da minha camiseta... Nossa, eu tô falando muita palavra. Não quer dizer que a porcaria da minha camiseta está esticada, que quer dizer que faz um impacto em mim. Pô, ó minha camiseta, eu não tô saindo do lugar, pô, pode esticar. Cara, não é o fato de a camiseta estar esticada que causa o pênalti. Que causa o pênalti, não, causa a falta de ataque. Porque teve novamente, uma bola cruzada para dentro da área. O Noriega, ele vai disputar com o Borré. O Noriega vai desequilibrar o Borré vai tentar desequilibrar o Noriega para os dois atingir a bola. Quando o Borré percebe que não vai atingir a bola, ele segura a camiseta e parece esticar. Mas no lance normal, na velocidade normal, cara, você não vê impacto nenhum no Noriega. O Noriega não faz movimento nenhum adicional. Desequilibra? Eu não vou falar que desequilibra. Óbvio que um movimento de defesa e ataque vai desequilibrar. Essa é a intenção. Os jogadores treinam para não desequilibrar ou para o desequilíbrio não afetar o que ele está fazendo em campo. O Noriega vai todo estabanado. Aí ele abre o braço para se equilibrar, que eu também acho que não foi para equilibrar. O Marcelo de Henrique falou que foi intencional. A mão não é intencional, não é movimento deliberado. Se o Marcelo tá achando aquele movimento deliberado, ele tem que fazer uma reciclagem. Aí ele tá muito mal, apesar que o Marcelo está mal até na Série B. E ele foi apitar o Grenal. Absurdo. Por mais que o Marcelo tá no meu top 10 de arbitragem do Brasil, eu não vou passar pano pra ele aqui não. Tá muito mal na Série B, apita só com a autoridade que ele construiu na sua carreira. Mas em decisões técnicas, muito mal, tanto que o primeiro pênalti foi um absurdo. O segundo pênalti, o árbitro não vê em campo. Não tem como ver aquele triscar na mão. Mão acima do ombro, ação de disputa, os dois estão disputando a bola. Sempre que o braço estiver acima do ombro em uma ação de disputa, vai ser pênalti. Sempre que o braço estiver acima do ombro em uma ação de disputa, que a bola vem do seu adversário, vai ser pênalti. Vai ser pênalti e o árbitro não viu em campo, o VAR recomendou a revisão. Se vocês perceberem, o Marcos Rocha, ele tá fazendo o movimento de tirar a bola. Ele só não tira a bola porque rela na mão. Cara, eu percebi isso depois de umas 4, 5 vezes que eu revi o lance. Mas ele erra a cabeçada, aí sobra pro jogador do Inter sozinho que erra o gol. Se o jogador do Inter faz aquele gol, ninguém ia reclamar de nada, ia ter o jogo seguir. Então a gente tem que entender, como árbitro, lá ele novamente, mas como árbitro, a gente tem que entender que um puxão, agarrar e empurrar, a gente não pode marcar apenas pelo contato. A gente tem que ver o impacto, claro. É diferente de um trançapé, que qualquer contato te derruba. Agora um puxão tem que te derrubar. O cara tem que se pendurar no cara para derrubar. O cara tem que agarrar o cara e derrubar. Aí a gente entende que há a falta. Agora, de resto, é lance de jogo. Aceitem isso, entendam isso. O terceiro lance polêmico no jogo é a expulsão do Arthur. Cara, o Arthur vem por trás, atinge com a sola na altura do tornozelo. Tornozelo não, perdão. Na altura da panturrilha, cravando na panturrilha e depois que crava, dá uma deslizada. Cara, é lance de vermelho. Não pode deixar passar. Se vocês percebem o áudio do VAR, o Marcelo de Lima Henrique queria que tivesse deixado passar. Ele fala, já vi aqui, tá tudo tranquilo, não sei o que. Não é assim, Marcelo. Deixa o VAR trabalhar. Ele queria controlar o jogo só na conversa? Pô, não é assim, velho. Futebol, velho, é diferente. Então, o Marcelo foi muito mal no jogo. Precisar de VAR 3 vezes em campo é ir mal. O quarto lance, o Arthur foi expulso corretamente. Tem todos os elementos.
perna esticada, tem uma distância que ele vem com a perna para atingir, ele só vai para atingir o seu adversário, atinge com a sola na panturrilha do seu adversário, cravando na coisa, coloca em risco a integridade física do seu adversário. Todos os lances, todos os elementos para jogo brusco grave, por isso a expulsão. No lance do pênalti, no último pênalti que acabou o Inter não convertendo, o único pênalti que não teve discussão, a gente vê que o jogador do Grêmio é juvenil, ele abaixa a cabeça para a bola passar, e aí ele tenta se corrigir e acaba se desesperando ali e comete a penalidade. Ele faz um calço no seu adversário, com disputa pela bola, impedindo uma oportunidade clara de gol, por isso que cai o cartão para amarelo. Lembre-se, impedir uma oportunidade clara de gol é vermelho. Dentro da área com disputa pela bola, cai o cartão para amarelo. Por isso que o Marcelo aplica o cartão amarelo para o André lá. Eu ia falar André Balada, mas não era André Balada, não. Aplica o cartão amarelo corretamente. Só que vocês perceberem, o Marcelo já estava longe da jogada naquele lance. Porque, cara, fisicamente o Marcelo já não é aquele jovenzinho, não adianta. Já não é mais aquele menininho. Ele está distante da jogada e se vocês repararem, eu acho que ele viu que foi pênalti também, porque foi um lance muito claro. Mas a Neuza na imagem aparece gritando pênalti. Ela grita pênalti, pênalti, pênalti e ela já corre a hora que o Marcelo aponta. A Neuza hoje é a melhor árbitra assistente do Brasil, facilmente. Muito boa assistente. Mas é isso, acho que todas as polêmicas foram lidas aqui, foi muita pergunta, eu não sei nem quanto tempo vai dar esse vídeo, aqui tá dando 1h15 de gravação, provavelmente vai ser por volta de 1 hora. Muito legal estar aqui com vocês, espero a gente se encontrar mais vezes, me siga aqui, se inscreva aqui no canal, segue lá no Instagram, se vocês tiverem dúvida, todo domingo eu vou abrir essa caixinha com café com o seu árbitro e a gente vai ter muito conteúdo todo domingo e sexta. Sexta de manhã eu também vou fazer para vocês mandarem as polêmicas da semana. Beleza? Espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa semana aí, com um restinho de semana aí agora segunda-feira. E a gente se encontra sexta-feira. Na verdade, a gente se encontra amanhã na live que a gente vai fazer agora toda terça e quinta às 17 horas. A gente vai falar muito sobre regra amanhã. Se você quer saber mais sobre regra, amanhã a gente se encontra. Se você quer saber sobre o curso de arbitragem, lá no link da bio. Demorou? Tamo junto.